Irmãos, nós vamos ler aqui um texto da palavra do Senhor. É um texto bastante conhecido por todos nós. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6 e versículo 10. Está falando aqui da armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10, nós vamos ler até o 17. Todos encontraram? Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós te bendizemos, Senhor, por essas palavras, nós te bendizemos por esse momento, ó Pai. Fala às nossas vidas, fala diretamente aos corações nessa manhã, que possamos, meu Deus, sair daqui regozijados, felizes na Tua presença, pois o Senhor esteve e está nesse lugar, ó Pai. Meu Deus, seja exaltado na vida de cada irmão que aqui está, ó Pai, que se disponibilizaram a ouvir a Tua voz, Senhor, e com certeza o Senhor vai falar às nossas vidas. Meu Deus, que o Senhor possa me usar nessa manhã, que o Senhor possa, meu Deus, tocar em cada coração, ó Pai, através da Tua voz, Senhor. Seja engrandecido, seja glorificado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Essa mensagem dessa manhã, eu queria abordar aqui para os irmãos. É um texto já conhecido, e o tema que eu trouxe nessa manhã para a nossa reflexão aqui é a porta que Deus abre. Muitos e muitos temas nós já ouvimos, muitas e muitas palavras e mensagens nós já tomamos posse para a nossa vida. E quando se fala sobre a porta que Deus abre, logo me vem na mente o quê? Ninguém fecha. Muito simples dizer isso aí fora. Dizer isso para alguém que você conhece, para um vizinho seu. Você fala, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Eu estou orando para Deus abrir uma porta de emprego para mim. Por quê? Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Não, eu estou querendo orar a Deus porque eu preciso viajar para tal cidade e lá Deus tem algo preparado para mim. Por quê? Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Parece que se torna cansado você ouvir isso. Você vai conversar com alguém, e aí, irmão, como é que tu está? Eu estou desempregado, mas eu estou confiando em Deus. Está confiando em Deus por quê? Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Aí se torna um pouco cansativo, um pouco monótono, mas nós queremos aqui nessa manhã refletir naquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Eu não estou falando, e eu não quero falar sobre porta de emprego, não. Mas eu respeito a sua posição, o momento que você está passando. Estou desempregado, preciso ouvir a voz de Deus e tal. Esse é um assunto específico a qual Deus vai tratar com a sua vida. Mas eu quero falar de uma porta diferente. Tantas e tantas portas se abrem para as nossas vidas todos os dias,
a todos os momentos, grandes e grandes oportunidades de vida, Deus tem trazido até a nós. E muitas vezes nós abraçamos e muitas vezes nós deixamos passar desapercebidos. Então essa porta que Deus abre diante das nossas vidas, existem aqui várias vertentes. E eu quero que você entenda o que Deus está querendo falar diretamente ao seu coração. Nós lemos aqui carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós vemos que de Romanos até Filemon não são livros, são cartas. Cartas do apóstolo Paulo destinadas aos Colossenses, aos Tessalonicenses, aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, a Tito, a Timóteo, a Filemon, aos Romanos, enfim, todas essas cartas foi o apóstolo Paulo que escreveu, a fim de ensinar as igrejas que estavam sendo formadas, a fim de redarguir, assim, a fim de exortar ao povo o caminho em que se devia se conduzir diante da presença do Senhor. Então o apóstolo Paulo foi esse homem que no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, você vai ver a história dele. Ele que era um perseguidor do evangelho, passa agora a ser perseguido. Por quê? Porque se converte a Jesus e muda totalmente a sua vida, e muda totalmente a sua história, e passa a anunciar o evangelho de Deus. Então essa igreja de Éfeso, essa igreja dos irmãos que é mandada aos Efésios, muitas vezes nós lemos em casa, você que é novo convertido, e você diz assim, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Quem era esse povo? Carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Quem eram os Tessalonicenses? Eu sei que existem aí a facilidade hoje de nós pesquisarmos aí na internet e irmos atrás e a gente conhece tudo que a gente quer conhecer, e até o que a gente não quer conhecer acaba que caindo diante dos nossos olhos. Hoje existe uma facilidade muito grande, mas a forma de Deus falar é diferente. A forma de Deus falar não tem esse negócio de dizer assim, Deus tem que falar agora de uma forma mais eloquente, senão eu vou me tornar cansado, vai se tornar para mim uma coisa cansativa. Não, deixa Deus falar da forma que Ele quiser. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Lógico que é para a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade a qual alguns irmãos se converteram naquele lugar e precisavam assim ser cuidados pela palavra do Senhor. E logo eu entendo que o apóstolo Paulo, sendo um homem chamado por Deus, era um homem responsável a fim de que todos aqueles que se convertessem naquela cidade, o apóstolo Paulo estava ali presente para ajudar, estava ali presente para ensinar, estava ali para dar um suporte espiritual à vida dos irmãos. Então, para você entender melhor, essa cidade de Éfeso, ela se localizava na Ásia, e essa cidade, ela tinha cerca de 250 mil habitantes, mais de o dobro da cidade de Araripina. Era uma cidade era uma cidade um pouco grande, e essa cidade, o forte dela era a madeira. O povo vivia trabalhando no pesado para que conseguisse o seu pão de cada dia. Era uma cidade a qual o povo acordava de manhã, pegava as suas charretes, pegava seus animais e ia para o campo, trabalhar, voltava, trazia o pão de cada dia. Mas o que nós vemos aqui é que o inimigo, ele não respeita classe social. O inimigo, ele não respeita a condição financeira de ninguém. O que nós vemos acontecendo naquela cidade é que havia ali uma instalação do mal naquela cidade. Habitava ali as forças e as correntes malignas querendo destruir as vidas. Até porque nós sabemos que o diabo, ele veio para quê? Para matar, para roubar, para destruir. Mas nós vemos também que Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos Efésios no ano de 60 a 63 depois de Cristo, e é uma carta conhecida como uma das mais importantes do apóstolo Paulo, porque nós lemos esse texto aqui
e nós vemos que o intuito do apóstolo Paulo era de fortalecer os irmãos que estavam habitando naquele lugar. Então, irmãos, essa cidade de Efésios, como eu acabei de falar aqui, era uma cidade que corria atrás do seu pão de cada dia. Mas pelo contrário, existiam muitas pessoas ali ignorantes do evangelho. Existiam ali muitas pessoas que precisavam, melhor dizendo, que achavam que precisavam de uma religião para que se conhecessem assim a Deus. E o inimigo, tomando posse desse conhecimento e dessa fragilidade dos irmãos, logo era instalado ali um templo, uma igreja, um lugar de adoração a uma deusa chamada a deusa Diana. Aquela cidade logo agora se torna o centro das atenções ali da Ásia. Se torna agora uma cidade turística, aonde o povo de toda a redondeza ia àquele lugar para adorar essa deusa chamada Diana, levantada em um templo de adoração. Um templo que media 50 metros de largura por 100 metros de comprimento. Era um templo que tinha 127 colunas. Era um templo que na época era tido como uma das 7 maravilhas que existia. Um lugar muito belo, um lugar muito bonito, aonde o povo estava ali no intuito, alguns, de conhecerem a presença de Deus, entre aspas. Porque quando não se conhece a Deus, logo se dá a entender que qualquer adoração é voltada para Deus. E para eles ali, a deusa chamada Diana era a que dominava toda a cidade. Não, eu preciso ir lá, porque senão o meu comércio não vai dar certo. Eu preciso ir até o templo da deusa Diana, porque senão a minha família vai se desmoronar. Eu preciso ir lá fazer o meu ritual semanal, porque senão a minha vida vai ficar arruinada. E logo ali se tornava uma cidade amaldiçoada. Logo ali se tornava uma cidade onde muitas pessoas morriam em suas correntes espirituais do mal e não entendiam o que estava acontecendo. Muitos acreditavam que a deusa Diana dos Efésios era conhecida como a deusa da fertilidade. Era uma imagem de uma mulher que logo tinha vários seios, conhecida como a deusa da fertilidade. Eu preciso prosperar, eu preciso ser abençoado na minha vida financeira. Logo eu corria para o templo da deusa Diana. Eram momentos terríveis que aconteciam naquela cidade. Mais ou menos no mês de março e abril, milhares de pessoas iam à cidade de Éfeso no intuito de adorar a essa imagem. Era como se fosse um Juazeiro do Norte, era como se fosse uma Aparecida do Norte em São Paulo, onde as pessoas se prostravam, se humilhavam, levavam objetos e adoravam ali e voltavam para casa como se tivesse cumprido a sua missão de cristão. E quando eu coloquei o tema nessa mensagem aqui, a porta que Deus abre, é porque, irmãos, existe diante das coisas do mal uma intervenção de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus, ele não deixa escarnecer. Deus não deixa o pecado predominar por muito tempo. Onde nós vemos que muitas pessoas ali estavam sendo mortas espiritualmente por falta de conhecimento. A Bíblia nos fala no Antigo Testamento que Deus, falando ao povo de Israel, dizendo: olha, o meu povo sofre, meu povo padece. Mas por quê? Somente por falta de conhecimento. E naquela cidade ali, existiam muitos bruxos, muitos feiticeiros, muitos adivinhões que ficavam no pátio do templo, apenas para receberem as pessoas que estavam chegando. E diziam: venham para cá, que aqui você vai ser próspero.
Venha para aqui, que aqui eu vou lançar as cartas e vou dizer o que está acontecendo com a sua vida. Venha para aqui, que eu vou jogar os búzios e vou dizer o que é que você tem de fazer para você ser abençoado. E o que nós vemos, irmãos, era que as coisas estavam indo de mal a pior naquela cidade. E quando eu vejo isso acontecendo, estava ali tendo uma renda muito grande, era gerado ali muito dinheiro, trazendo um peso monetário, mas também trazendo um peso espiritual para as vidas das pessoas. E se tratando da intervenção de Deus, como aquela cidade de Éfeso se tornava uma cidade muito pesada, muito opressa, Deus intervém ali por causa do seu grande amor. A Bíblia diz que Deus quer que todo homem se salve e venha ao pleno conhecimento da verdade. Sabendo dessa verdade, Deus vai sempre usar alguém para que possa levar a sua palavra, para que possa anunciar as boas novas do Evangelho. E quando me dá a entender isso, eu logo vejo no livro de Atos, capítulo 19, o apóstolo Paulo sendo enviado para aquela cidade. Para você ver, irmãos, como a dificuldade era tão grande, que nós vemos o apóstolo Paulo chegando à cidade de Éfeso para anunciar o Evangelho. Lá ele já encontra cerca de 12 irmãos que já haviam se convertido ao Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, em meio a grandes tribulações daquela cidade. E ele se aproxima dos irmãos, no livro de Atos capítulo 19, e ele pergunta aos irmãos se os irmãos já tinham sido batizados. E os irmãos disseram que já haviam sido batizados com o batismo nas águas, o batismo de João Batista. E ele pergunta: e vocês já receberam o batismo com o Espírito Santo? E eles disseram: nós nunca nem ouvimos falar. Eles ouviam falar do poder de Deus que descia através do Antigo Testamento, só de ouvir falar. Mas o apóstolo Paulo viu a carência dos irmãos e disse: logo eles precisam receber o revestimento de poder. É o que Jesus falou para os discípulos: não saiam de Jerusalém antes que o poder desça, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até nos confins da terra. O apóstolo Paulo estava querendo ali formar a primeira igreja na cidade de Éfeso. Encontra ali alguns discípulos, e no mesmo momento o apóstolo Paulo ora pela vida deles. E no mesmo momento o Espírito Santo desce sobre a vida dos irmãos e eles começam a profetizar e começam a falar em línguas estranhas. Daquele momento a igreja do Senhor se forma. É uma evidência que o poder de Deus já habitou naquela cidade, através desse poder, através desse revestimento. Quando ele ora pelos irmãos, o apóstolo Paulo, ele fica em Éfeso em um propósito de ensinar aqueles irmãos. E quando eu estava observando a história, aonde o apóstolo Paulo percorreu, eu vi na carta de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 8, ele escrevendo aos Coríntios, ele disse: eu vou ficar em Éfeso até o Pentecostes, porque uma grande porta me abriu, e lá existem muitos adversários. O apóstolo Paulo não olhou para Éfeso e disse assim: é uma cidade rica, é uma cidade onde eu vou crescer financeiramente, é uma cidade onde eu vou instalar uma igreja, vou pedir dízimo, vou pedir ofertas, e lá eu vou enriquecer. Não, o apóstolo Paulo olha para a situação da cidade, ver pessoas sendo destruídas, ver pessoas com falta de conhecimento, e diz: eu vou ficar em Éfeso porque uma grande porta me abriu. É por isso que eu coloquei esse tema: a porta que Deus abre. Não me dá a entender coisa financeira,
Não me dá a entender porta de emprego, mas me dá a entender que eu preciso anunciar essa verdade. E o apóstolo Paulo, com aquela ousadia que Deus dá a ele, o apóstolo Paulo, com aquela presença do Espírito Santo em sua vida, logo ele entende: eu preciso ficar nessa cidade. Estava olhando o livro de Atos, capítulo 19, versículo 23. Existia um homem chamado Demétrio. Esse homem fazia nichos de Diana. Ele mexia com ouro. E ele fazia ali as suas medalhazinhas. Ele fazia colares com o nome da deusa Diana. Ele fazia várias coisas de ouro com essa imagem. E esse homem, sabendo que o apóstolo Paulo chegou na cidade de Éfeso, anunciando o evangelho de Jesus Cristo, ele logo entendeu: se esse Jesus Cristo que esse homem está anunciando for uma verdade, se essa igreja que esse homem está querendo instalar começar a crescer, começar a avançar aqui, logo o meu lucro vai embora. E a palavra de Deus nos diz que ele se reúne com outros homens que também eram da mesma área, que trabalhavam na mesma função dele, e disse: nós não vamos deixar que esse homem venha aqui e tome o nosso lucro, porque corre o risco da nossa vida financeira descer de água abaixo, e também corre o risco do templo da deusa Diana ser destruído. Nós não vamos deixar. E a palavra de Deus diz em Atos capítulo 19 em diante, nós vemos que esses homens se reúnem e dizem assim: nós vamos expulsar esse homem daqui. E quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso, aqueles homens começam a gritar todos em uma voz só, durante 2 horas, irmãos. Você sabe o que é passar 1 hora num culto aqui e achar cansativo? 1h30, 1h40 minutos, achar cansativo. Imagine aqueles homens cerca de 2 horas clamando o nome da deusa Diana. Imaginem por 2 horas aqueles homens dizendo: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, querendo empurrar os irmãos que estavam chegando ali para anunciar o evangelho. Irmãos, mas quando o poder de Deus estava na vida do apóstolo Paulo, logo ele dizia: bendito é o nome do Senhor, o Jesus que fez os céus e também a terra. Ele veio para livrar, ele veio para libertar os cativos e oprimidos. Na medida que o apóstolo Paulo ia pregando, a igreja ia crescendo e o poder da deusa Diana ia caindo de cabeça para baixo, e o nome do Senhor ia sendo glorificado. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não adianta brigar, discutir, não. Precisa-se usar o poder de Deus que está em nossa vida. E o apóstolo Paulo não se cansava, estava pregando o evangelho do Senhor. E os estudiosos falam que ali se tornou o centro do maior avivamento da história. A cidade de Éfeso deixa agora de conhecer a deusa Diana como seu Deus e passa agora a conhecer a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Porque o apóstolo Paulo dizia: em nenhum outro há salvação, porque somente Jesus Cristo é quem deu a vida por vocês. Em Atos capítulo 19, versículo 11, a Bíblia diz que pelas mãos de Paulo, Deus fazia maravilhas. Até os lenços do apóstolo Paulo e a avental do apóstolo Paulo era levado para os enfermos e os enfermos eram curados. Logo os enfermos diziam: eu não preciso mais estar na porta do templo de Diana, eu preciso agora estar na porta da casa do Senhor. É aqui onde o milagre acontece, é aqui onde a presença de Deus se manifesta, é aqui onde eu fui liberto e onde eu fui transformado.
E aquela cidade agora começa a mudar. O apóstolo Paulo agora não está mais de olho no dinheiro das pessoas que vinham de fora, trazendo os seus bens para gastarem naquela cidade. Não, o intuito do apóstolo Paulo era dizendo assim: olha, conheçam a Jesus como único e suficiente Salvador. E observando isso, eu entendo que Deus sempre vai usar alguém para destronar Satanás. Deus sempre vai usar alguém para dizer: Deus é mais forte. Deus sempre vai usar alguém para dizer: Jesus Cristo é mais poderoso. Deus, Ele sempre nos conduz em vitória. O apóstolo Paulo diz que Deus sempre nos conduz em triunfo. Deus, Ele nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma batalha. E se você está na presença desse Deus, se você é alguém que é chamado por Deus, fique na brecha, fique na posição, porque o nome do Senhor há de ser glorificado. Depois disso tudo, historiadores falam que o grande templo foi abandonado e depois esse grande templo foi destruído. E a presença do Senhor naquela cidade foi constante. Paulo sai daquela cidade, mas a igreja fica. A igreja continua trabalhando. Paulo precisa visitar outros campos missionários, mas aquela cidade fica conhecendo que Jesus é o único Salvador que opera maravilhas. E o texto que nós lemos aqui nessa manhã é desse mesmo apóstolo, escrevendo para os irmãos que estão naquela cidade. E quando você observar no início da carta aos Efésios, você vai entender algo interessante. Que o apóstolo Paulo começa a escrever essa carta dizendo assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de quem? Pela vontade de Deus. E ele está mandando a carta a quem? Aos santos que estão naquela cidade. Logo, a deusa Diana deixa de ser uma santa. Logo, a deusa Diana não funciona mais. Ele está mandando uma carta aqui agora para os santos, mas não é para santo que já morreu. Logo se dá a entender quando você fala de santo, quando você ouve falar sobre santo aí fora. Ah, o santo fulano, o santo Beltrano é alguém que já morreu. Dificilmente, até você que está aqui na casa do Senhor, você vai cumprimentar um irmão e vai dizer assim: e aí, irmão, a paz, santo, tudo bem? Ei, santo, vem aqui. Porque às vezes você acha que é uma afronta, né? O irmão vai dizer: ih, irmão, para eu chegar nessa santidade dá trabalho. Ei, santo, vem aqui. Você acha que o irmão está zombando de você. E o apóstolo Paulo, com aquela ousadia, sabendo que os irmãos estavam transformados pelo poder de Deus, ele escreve aos santos que estão em Éfeso. Logo ele não diz assim: aos santos que estavam em Éfeso, aos santos que já partiram, aos santos que já não existem mais, aos santos que foram agora canonizados. Não, aos santos que estão, tempo presente, aos santos que estão habitando, aos santos que estão trabalhando, aos santos que ainda estão ganhando almas. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Podia ali existir algumas pessoas ainda idólatras naquela cidade. Poderia ali existir alguém que estava ainda perseguindo o evangelho. Mas o apóstolo Paulo diz assim: vocês não estão só. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É na força desse poder que nós conseguimos as armaduras de Deus para a nossa vida, que é a própria palavra. Ele estava dando a entender aos irmãos aqui que eles não precisavam mais buscar outro Deus, porque não existia um Deus mais poderoso do que esses que eles estavam adorando agora. Se fortaleçam, fiquem firmes na força desse poder, se revistam de toda a armadura de Deus. Mantenham firmes na fé, na esperança. Olhem apenas para Jesus, o autor e consumador da vossa fé.
E quando eu li esse texto aqui, me deu a entender que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui para os irmãos: a luta de vocês agora não é contra a carne, não. Deixem eles fazerem ouros. Pode deixar as pessoas à vontade lá. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo, mas no tempo certo, se você estiver aqui entendendo. Não jogue a palavra de Deus fora. Não dê o que é santo aos cães. Deixe o Espírito Santo impulsionar vocês. É por isso que o apóstolo Paulo está dando as armaduras aos irmãos aqui, porque aquela cidade precisava ainda anunciar esse evangelho. Ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus. Você já viu um exército sem arma? Um exército sem arma serve para quê? Serve para nada. Para que é que serve um crente, um santo, sem palavra? Ele vai encontrar confrontos por aí. Olha o que foi que eu falei aqui no início. O apóstolo Paulo disse: eu vou ficar em Éfeso porque uma grande porta abriu e lá existem muitos adversários. Vai existir alguém que vai perguntar a você por que é que você é evangélico. Vai existir alguém que vai perguntar a você aonde é que está escrito que nós somos salvos. Ah, mas não sei. O apóstolo Paulo está dizendo: revestivos de toda a armadura, se fortaleçam no Senhor, para que vocês possam estar firmes contra as ciladas do inimigo. Ou vocês estavam pensando que o povo que estava lá em Éfeso iam agora ficar tranquilos? O apóstolo Paulo pregou aqui, destronou Satanás, o templo foi destruído, agora nós vamos estar apenas de braços cruzados, porque o evangelho já foi pregado. Eu estava uma vez conversando com um irmão, e a gente estava falando da forma de evangelizar, né, da nossa igreja, e ele disse: não, mas Araripina não precisa mais evangelizar, porque em todos os bairros já estão evangelizados. Para que levar mais a palavra, se todo mundo já conhece, através de rádio, através de televisão? Existe até uma religião que se dá por uma sigla chamada TJ, que eu estava conversando com um que ele disse que faz a cidade de Araripina toda em 3 meses, porta a porta. A cidade toda e os sítios em 3 meses, sem deixar uma casa sem anunciar. Eu fico olhando para a minha vida. Eu que preciso ser revestido desse poder. Eu que fui chamado para anunciar o evangelho. Às vezes o meu vizinho passa desapercebido. Quem não tem o poder tem a disponibilidade de ir, e quem tem o poder muitas vezes não tem a disponibilidade de sair. Aí o apóstolo Paulo anuncia o evangelho, sai de lá, manda a carta aos irmãos: olha, irmãos, vocês não fiquem dentro de casa, vocês não fiquem somente dentro do culto, dentro da igreja, não. Vocês precisam estar fortalecidos no Senhor, porque nós não temos agora que lutar contra carne nem contra sangue. Vocês não têm agora que ir até aqueles grupinhos que estão ali conversando e soltando palavras aos ventos, não, e dizendo: olha, agora Deus é quem é a verdade e vocês são a mentira. Não, o confronto não é esse. Ele estava dizendo assim: a luta de vocês não é contra carne nem contra sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade. Logo o apóstolo Paulo está tirando os irmãos de diante de pessoas, está colocando os irmãos agora com um confronto espiritual. A cidade de Éfeso precisa continuar crescendo. A cidade de Éfeso precisa continuar avançando. E é por isso que ele disse assim: tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir o dia mau. A Bíblia, até para nós, nos dias de hoje, diz que vai haver dias em que vai haver fome
e sede, mas não sede de água nem fome de pão, mas da palavra de Deus. Então ele está dizendo assim: anuncie enquanto é tempo, e até você mesmo que precisa anunciar, busque ao Senhor enquanto se pode achar, porque um dia vão querer bater nessa porta e vai ser tarde demais. Vocês precisam levar as boas novas do Evangelho. Vocês precisam ser inconstantes. Melhor dizendo, vocês precisam ser constantes, não inconstantes. E ele diz: tome sobre vocês o escudo da fé, versículo 16, o qual poderes apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você sabe o que quer dizer isso? Tomar o escudo da fé, apagar os dardos inflamados do maligno. O que dá a entender aqui é que o apóstolo Paulo fica sabendo que tem alguns irmãos ainda levando acusações do diabo. O que é dardos inflamados do maligno? É o diabo dizendo assim: olha, antigamente tu era idólatra, antigamente tu adorava todo tipo de imagem de escultura, e agora tu quer ser santo. Tu é santo coisa nenhuma. Tá vendo aí, ó, hoje mesmo tu já pecou. Hoje mesmo tu já chamou um palavrão. Então não adianta tu estar servindo a esse Jesus aí e ora por outro e estar fazendo outras coisas. O irmão acordava no outro dia, os dardos inflamados do maligno. Tu não dá para ser crente, tu nasceu para ser tal. Aí os irmãos continuavam dentro da igreja, mas sofrendo esses bombardeios espirituais. Aí o apóstolo Paulo disse: usem o escudo da fé, para que quando venham esses dardos inflamados do maligno, você possa apagar eles. E dizer assim: em Cristo nós somos mais do que vencedores. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Precisamos estar com a palavra de Deus em todo o tempo da nossa vida. Todo o nosso confronto, toda a nossa luta é diante da palavra de Deus. Ou você acha que o seu adversário e o adversário dos irmãos de Éfeso era quem? O diabo. Ou você acha que o diabo não entende a palavra? Ou você acha que ele não sabe o que é que está escrito na Bíblia? Quando você olha o confronto no livro de Lucas, capítulo 4, de Jesus e o inimigo, quem foi que usou a Bíblia ali? Quem usou a Bíblia naquela luta ali? Foi Jesus? Levante a mão. Os dois usaram a palavra. Então não adianta nós estarmos firmes no Senhor, mas nós não estarmos fortalecidos com a espada do Espírito, porque o seu adversário conhece a sua arma. Mas mais do que isso, irmãos, ele não conhece o poder que essa arma tem. Você pode até olhar para um fuzil, mas você pode não conhecer a potência de um fuzil. É a palavra de Deus. O diabo sabe de Gênesis a Apocalipse, mas Paulo está dizendo aqui: olha, para que vocês fiquem firmes no Senhor, tomem a espada do Espírito. Usem no tempo certo, porque essa espada é poderosa. E além disso tudo, o inimigo só conhece a letra. E a palavra diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. É na presença de Deus, é no Espírito que Jesus venceu o inimigo. E a Bíblia diz que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É usando essa palavra, é estando com o Espírito em nossa vida. Porque o nosso inimigo não tem Espírito, está morto. Mas nós temos o Espírito que nos vivifica todos os dias. Aí ele estava dizendo: olha, povo de Éfeso, fiquem firmes, fiquem constantes, não larguem a presença desse Deus. No versículo 18, ele mostra aqui a força total desse poder. Qual a força total desse poder? Orando em todo o tempo, toda oração e súplica no Espírito. Você precisa buscar esse poder que há da parte do Senhor. O apóstolo Paulo vai mais além, não apenas orar, mas o que? Vigiando nisso.
com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu estou orando, mas eu não estou vigiando. Eu não sei quando é que o inimigo vai lançar as suas ciladas. Eu estou aqui apenas de joelhos dobrados, de olhos fechados. Eu não estou vigiando. Tenha cuidado, se prepare, se organize na sua vida espiritual. Porque da mesma forma que aquela cidade foi destronada ao trono de Satanás e a palavra de Deus chegou ali, aqui não é diferente. Quando eu observo e eu estava olhando essa história, eu morava a 250 quilômetros daqui, é uma cidade chamada Cabrobó, e lá existia uma briga de famílias muito grande. No ano de 99 para trás, cerca de 5, 6 anos de brigas. Ali morreram centenas de pessoas, e até inocentes. E a cidade lá de Cabrobó, ninguém queria sair da sua cidade para ir morar naquela cidade, porque era uma cidade tida como uma cidade perigosa. Você não podia sair à noite. Eram cerca de 4 famílias brigando uns com os outros. E às vezes anunciavam assim, diziam: olha, a família fulano de tal vai entrar na cidade hoje à noite, 8 horas da noite. O trabalho da polícia era apenas ir em casa e dizer que ninguém pudesse sair da rua. Uma cidade pequena de 20 e poucos mil habitantes no tempo lá. Quando estava acontecendo o tiroteio no centro da cidade, a polícia estava circulando nos bairros. Se o tiroteio fosse nos bairros, a polícia voltava para o centro. Nem a polícia podia se meter nessa briga de famílias. Era terrível. Eu tinha cerca de 9, 10 anos e cheguei a ver ainda algumas cenas e algumas mortes. E era uma cidade como quando eu li aqui a história de Éfeso, eu entendi que quando existe ali coisas do inimigo instaladas em determinada cidade, a coisa não anda, a coisa não vai, fica preso. A cidade de Cabrobó é na beira do rio, tudo que plantar dá, mas é uma cidade que não tem condições financeiras. Mas agora, por último, até o prefeito da cidade, em um depoimento, ele falou que agradece aos evangélicos da cidade pelas orações feitas ali, porque muitas coisas que aconteciam já não acontecem mais. Isso é graças a quem? Graças a Deus. E a própria palavra do Senhor, ela nos declara, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Foi o que aconteceu na cidade dos Efésios. Aonde abundou as obras do inimigo, aonde abundou todo tipo de mazelas ali, agora superabundou o presente imerecido do Senhor. A graça, a presença do Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo é grato ali por tudo que Deus faz e Deus fez na vida dos irmãos. E ele, ensinando aos irmãos dessa maneira, dessa forma, pede aos irmãos que tenham confiança em Deus, para que o evangelho seja notório, para que o evangelho não seja apenas tido como mais uma religião. Não, o evangelho é e sempre será um princípio de vida. É o que Jesus falou, que é para anunciar as boas novas. É por isso que eu digo, irmão, sempre, e que você fique com essas palavras em seu coração: a porta que Deus abre, ninguém fecha. E você está entendendo a porta que Deus abre, ninguém fecha. Hoje você vai sair daqui aprendendo. Quando alguém disser a porta que Deus abre, ninguém fecha, você vai dizer: um dia eu ouvi sobre isso, mas ouvi de maneira diferente. Porque quando Deus chega em um lugar, irmãos, por isso que não existe essa preocupação: eita, será que vai ter muita gente? Será que não vai ter? Existem mais cadeiras vazias do que cadeiras com pessoas. E aí, irmãos? É Deus que abre a porta. É Deus que abre a nossa porta, a porta do nosso entendimento. É Deus que diz assim: olha, eu que estou entronizado,
É eu que comando tudo. Nada foge do meu controle. Às vezes até foge do controle da igreja, foge do controle do pastor, foge do controle dos irmãos, mas Deus sempre vai estar entronizado, Deus sempre vai ser exaltado pelas nossas vidas. Então não se preocupe, faça a sua parte, fique firme na presença do Senhor, confie nele, faça a obra do Senhor em todo o tempo da sua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Vamos ficar de pé nesse momento, vamos exaltar ao Senhor com as nossas palmas. Aleluia, Jesus. Que você possa ficar firme, irmãos. Que você possa permanecer na presença desse Deus, Criador dos céus e também da terra. Aleluia. Nós queremos bendizer ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Essa carta que nós aprendemos aqui nessa manhã e ensinamos, ela é tão evidente às nossas vidas que a palavra do Senhor no capítulo 2 de Apocalipse refere-se à igreja de Éfeso, carta às 7 igrejas que estão na Ásia. E quando Deus vai falar sobre essa carta, irmãos, Ele está dizendo: eu sei as tuas obras, eu sei pelo que vocês passaram, eu sei o que vocês enfrentaram para ficarem firmes. Eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, a tua paciência. E Deus continua dizendo que eu te pus à prova. E muitas vezes Deus nos coloca à prova, irmãos, mas é para nós termos paciência e esperar no Senhor. E quando Deus está exortando a igreja dos Éfesos em Apocalipse, Ele conhecendo as suas obras, Ele diz que a única coisa que tinha contra os irmãos ali era que alguns irmãos deixaram o primeiro amor. O primeiro amor que nunca deve ser abandonado. É aqueles momentos que nós sentamos para conversar e dizemos assim: ah, mas quando eu me converti era tão bom. Eu sentia a presença, falava línguas estranhas, mas hoje só a graça do Senhor. Jesus está chamando os irmãos de Éfeso, está dizendo: a única coisa que eu tenho contra vocês é que vocês deixaram o primeiro amor. Ele disse assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. É o amor tão grande que Deus tem com aquele povo, que Ele disse: se arrependam, voltem à minha presença, porque essa obra não pode parar. E no fim de tudo Ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Ele está dizendo: olha, essa intimidade, essa comunhão não começou ali quando o templo da deusa Diana foi destruído, não. Essa aliança é perpétua, é verdadeira e nunca vai ter fim. Ele está dizendo para você nessa manhã, irmão, você que ouviu essa palavra: volte ao seu primeiro amor, busque essa presença. Você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe de onde você veio, quem você era. Mas Deus foi lá, no seu bairro, na sua rua, na sua casa, e te tocou, e te tirou do império das trevas e te trouxe para o reino de luz, para dizer hoje: não esqueça do seu primeiro amor. Aleluia, Jesus. Nós te bendizemos, Senhor, nós te louvamos por tudo, Pai. Seja exaltado na vida dos teus filhos, Senhor. Seja glorificado na vida da tua igreja, Pai. Os irmãos que se disponibilizaram para estar aqui nessa manhã, ó Deus, que o Senhor possa tocar em cada vida, em cada coração. Que o Senhor possa mudar a história de cada um, ó Senhor. Que nós possamos a cada dia aprender mais da tua palavra, Deus. Ó Pai, nós te bendizemos por tudo, Deus, pelas tuas palavras direcionadas
as nossas vidas, Pai. Nós te pedimos perdão, Senhor, por alguma fraqueza, alguma falha, meu Deus, que cometemos diante de Ti, que entristeceu o Teu Espírito Santo. Mas nós não queremos que essa aliança quebre, ó Pai, mas queremos que a cada dia possamos estar firmes na Tua presença, felizes, regozijados diante de Ti, Senhor, porque a Tua presença está nesse lugar, Jesus. Toca na vida de cada um, Senhor, toca na vida de cada irmão, ó Pai. Que eles possam estar firmes, que eles possam permanecer na Tua presença, ó Deus, na Tua casa, Pai. Que mesmo que as ciladas do inimigo batam a porta, eles possam estar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vem ser exaltado, Pai, vem ser glorificado na vida de cada um. Eu te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, Jesus.